Vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, o livro Agenda Cristã, o texto de hoje, o número 31, Revele-se. E como o próprio nome já nos traz, né, quando fala sobre nós nos revelarmos, significa exatamente nós mostrarmos o nosso conteúdo interior a partir dos valores que nós vamos desenvolvendo, a partir dos ensinamentos que nós vamos, dos aprendizados, né, que nós vamos realizando. Porque viver afinizado com uma determinada filosofia apenas pela simpatia dos seus princípios, a partir pelo interesse daquilo que ela ensina, isso traz para nós um desenvolvimento intelectual significativo. Mas quando nós somos então chamados a pôr em prática, a demonstrar realmente tudo aquilo que nós temos da bagagem que nós conseguimos acumular a partir da vivência com essa filosofia, aí as coisas então se transformam. Porque nós vemos isso no mundo hoje, né? Nós temos as escolas religiosas, né? E eu gosto muito de chamar as religiões de escolas religiosas, porque esse realmente é o seu papel. De um modo geral, a gente imagina que a religião ela tem o propósito fundamental dela é levar o homem a Deus, como se o homem não tivesse nenhum compromisso consigo mesmo e com o aprendizado que ele precisa ter para poder alcançar esse merecimento de se elevar espiritualmente. Então as religiões, na verdade, elas são escolas que vão ensinando para todos nós tudo aquilo que nos favorece nesse caminho de elevação. Então, a doutrina espírita, por exemplo, nos traz através desses tantos livros que chegam até nós, né, e essa é uma das grandes vantagens que nós temos. Não ficamos apenas rígidos dentro de um único livro, fazendo ali as nossas interpretações, tentando compreender a partir daquilo que foi transmitido, né, mas a doutrina espírita ela nos oferece uma visão muito completa, muito ampla, né, do plano espiritual e da nossa realidade espiritual, através das diversas obras que vão então explorando, né, os vários aspectos que dizem respeito à nossa existência. Fala sobre a nossa vida material, fala sobre a nossa vida espiritual, fala sobre os planejamentos que nós fazemos, né? Bom dia, Angelina. Então fala de tudo aquilo que toca, né, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. Então as escolas elas têm esse papel, transmitir então o ensinamento, para que a partir deles então nós, através da vivência, conquistemos então aquilo que vai nos auxiliar nessa nossa travessia, né, que estamos vivendo aqui no nosso mundo material, e também essa bagagem que vai ser levada para o mundo espiritual. Então quando nós somos convocados, chamados a demonstrar realmente aquilo que nós somos, ou aquilo que nós conseguimos alcançar, ou a transformação que nós conseguimos realizar a partir desses ensinamentos que nós adquirimos, aí então essa revelação muitas vezes ela se apresenta de uma forma bastante frustrante. Porque temos um grande conhecimento. O intelecto, nós sabemos, ele se desenvolve com muita rapidez, com muita facilidade, até porque nós nos interessamos em novas descobertas, em buscar novos conhecimentos. Mas quando se fala sobre a vivência dessa filosofia, significa exatamente nós superarmos uma série de barreiras e imperfeições que nós ainda trazemos da nossa personalidade para mostrar aquilo que existe de melhor, de mais puro. Nós sabemos que isso, na vivência da nossa relação com a nossa sociedade, é algo muito difícil. Porque mostrarmos o aspecto nosso, o aspecto da bondade, ele exige de nós uma renúncia muito grande de nós mesmos. Porque a bondade, muitas vezes, ela acaba sendo, para muitos, né, um ponto de fraqueza. E aí então vem os constrangimentos, vem as agressões, vem as humilhações, os sofrimentos que nós vamos vivendo, em nome dessa bondade que nós vamos cultivando. É assim que nós entendemos, e é assim que, infelizmente, o mundo também se apresenta para todos nós. Mas, quando nós nos protegemos, vivendo assim aquele
egoísmo, aquele individualismo, não o egoísmo, né? Como eu sempre falo para vocês, eu gosto muito de reforçar esse ponto. Muitas vezes nós aprendemos sobre virtudes, aprendemos sobre imperfeições, tendo ali uma definição que ela acaba sendo equivocada, como é o caso, por exemplo, do egoísmo. O egoísmo para nós, quando se fala nessa expressão, dá a impressão de que nós estamos falando de uma mancha negra que existe na nossa personalidade, no nosso caráter. E na verdade o egoísmo significa nós cultuarmos a nossa individualidade de acordo com as situações que vão surgindo na nossa vida. Muitas vezes nós temos que nos fechar exatamente por uma situação de autoproteção. E isso, infelizmente, acaba refletindo em atitudes que valorizam muito mais os nossos interesses do que os interesses alheios. Então nós vemos que o egoísmo não é um indivíduo que tem ali uma falha no seu caráter que vai levá-lo para o sofrimento eterno. É uma questão de tempo, uma questão de momento. Todos nós temos esse momento de egoísmo dentro de nós, dentro de nossas casas, principalmente dentro de nossas casas, onde dentro de uma convivência íntima é muito natural que nós queiramos ali ter o nosso espaço, fazer as coisas do nosso jeito para nos favorecer. Então isso é uma coisa muito natural, que nós acabamos aplicando no dia a dia, mas que vai se transformando conforme nós vamos nos policiando, prestando mais atenção, priorizando, né, realmente aquilo que para nós tem algum valor e aquilo que pode ser dispensado. Então nós vivemos dentro dessa condição de autoproteção, de fechamento. Para nós é muito mais confortável do que nós nos revelarmos, conforme diz o título para nós desse estudo de hoje, e essa revelação mostra exatamente, né, nos tira dessa condição de defesa, de conforto, e começa então a apresentar essa exposição. E a exposição muitas vezes acaba entrando em conflito com aquilo que o mundo individualista apresenta para nós. Então nós temos aqui, revele-se. Esse é o nosso título. A primeira mensagem que André Luiz traz para nós, André Luiz, o autor desse livro, né, e a gente sempre lembra que os trabalhos que são feitos no plano espiritual para trazer para nós esses livros, essas reflexões, não são trabalhos individuais. São textos que são assinados por determinados espíritos, mas não tenhamos dúvida nenhuma disso, que eles foram inspirados, eles foram ajudados por outros colaboradores para trazer para nós a mensagem. Então André Luiz trouxe para nós essa obra e essa mensagem de hoje. E ele diz assim, né, essa e todas as mensagens, né, mas ele diz assim nessa primeira: nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Esse é um dos primeiros desafios que nós temos hoje. Essa visão de autodefesa, de autoproteção que nós temos, faz com que nós sempre esperamos que os outros demonstrem essa educação, essa moderação, o equilíbrio, a fraternidade, né, o interesse coletivo, para que nós nos beneficiemos. Então isso é algo muito natural. Ficamos na nossa posição de conforto, esperando então, né, conforme aquela expressão que é dita, né, baseada na prece do Pai Nosso, diz assim, né, venha a nós que é bom, todo mundo quer, né, ao vosso reino ninguém faz. Então assim, todo mundo espera realmente que o conforto venha até nós. O nosso bem-estar significa que o mundo vai se transformar para nos favorecer. Mas nós nem sempre temos ali interesse na nossa própria transformação para nos adaptarmos àquilo que o mundo vai oferecendo. Nós queremos que o mundo se transforme. Só que a gente sabe que isso acaba entrando num conflito, porque numa sociedade que nós temos hoje, com esses mais de 7 bilhões, quase 7 bilhões e meio de pessoas, e vai crescendo cada vez mais, cada indivíduo espera que o mundo seja do jeito que ele gostaria. Ele espera que as pessoas sejam fraternas, compreensivas, ele espera que as pessoas que para ele são incômodas se afastem, ele espera que o mundo o sirva, que ele faça pouco esforço, mas que as pessoas façam esforço para servi-lo. É assim que a gente vai vivendo. Nós chegamos num ambiente onde as pessoas estão ali, nós esperamos que todos sejam compreensivos e a gente mantém a nossa posição.
Mas aí quando nós encontramos alguém numa posição mais endurecida, uma pessoa mais fechada nela mesma, aí então nós nos incomodamos, porque nós temos que mudar a nossa condição para aceitar aquele problemático. Mas quando nós somos os problemáticos, nós esperamos que o mundo nos aceite. Então nessas lutas habituais, que significa exatamente isso, na nossa convivência coletiva, na nossa convivência com as nossas próprias famílias, que mais uma vez, né, é ali que a gente demonstra realmente quem é, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos problemas, né? Tem uma passagem interessante do Nazareno Feitosa, ele gosta muito de brincar com essa citação nas suas palestras. Ele diz assim, né, o Nazareno Feitosa, quando ele faz uma palestra com aquela vozinha mansa, falando sobre o Evangelho, todo mundo acha maravilhoso. E ele diz assim, né, me convida para sua casa para passar uma semana com você. Você vai ficar muito alegre quando eu chegar, mas você vai ficar mais alegre ainda quando eu for embora. E é exatamente isso que mostra, né? Porque nós temos aquela nossa personalidade que ela vai se moldando de acordo com as situações que nós estamos vivendo, mas a essência daquilo que nós somos se revela exatamente dentro dos nossos lares. E ali nós começamos com as lutas habituais. Esperamos que os nossos familiares sejam compreensivos, parem de nos incomodar com suas atitudes, com as suas ideias, pensem como nós pensamos. Mas, na verdade, nós exigimos que o outro faça aquilo tudo, sendo que, na verdade, somos nós que temos que mostrar a nossa virtude. Obviamente que nós vamos mostrar a virtude que nós temos. Não existe simulação de virtudes. Eu não posso simplesmente fazer de conta que eu sou uma pessoa boa. Naquele primeiro momento eu posso até enganar, mas com a convivência, com o dia a dia, eu vou começando então a me revelar quem eu realmente sou. E vou demonstrando o meu caráter, vou demonstrando a minha personalidade, o meu modo de pensar, as minhas ideias, os meus interesses, enfim. Eu vou então me revelando de fato. Então quando nós começamos a pensar exatamente que eu preciso demonstrar a minha educação, eu começo a repensar qual exatamente o conteúdo que eu trago dentro de mim. Se esse conteúdo, baseado naquilo que nós estudamos, falando sobre, bom dia Miriam, falando sobre os ensinamentos do Evangelho, falando sobre, por exemplo, né, as bem-aventuranças, onde nós tivemos ali a Jesus trazendo para nós, né, naquela palestra que ele realizou para aquelas pessoas, falando exatamente que bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que se comporta com mansidão, com compreensão, com tolerância, que aceita aquela perseguição em nome da justiça que ele sustenta. Então nós vamos pegando todos esses ensinamentos e vamos então começando a formar essa nossa bagagem interior. Então nessas lutas habituais, dentro de casa, no nosso ambiente profissional, dentro das instituições filosóficas que nós convivemos, né, no caso centros espíritas, nas igrejas, nos templos, seja lá onde for, na própria convivência da sociedade, dividindo o espaço público. Aí nós vemos que o outro joga um papel no chão, que o outro buzina, que o outro fura fila, que o outro fala de um jeito agressivo, que o outro só reclama, e a gente fica percebendo tudo aquilo que existe de negativo, porque nós colocamos essa lente para julgar a sociedade. Essa é uma tendência muito natural. Nós começamos a ver por que o mundo está errado. O mundo está errado porque tem aquele indivíduo, porque tem o outro que aparece na mídia, porque tem aquele que provoca algum tipo de sofrimento para as pessoas, porque aquele suja, porque aquele joga lixo no lugar errado, porque o outro faz e acontece. Mas espera lá. E nós? Qual é exatamente o nosso papel? E aí nós começamos a fazer uma reversão no nosso julgamento e começamos a fazer o auto-julgamento. E quando nós começamos a nos auto-julgar, fazendo essa comparação com esse padrão moral que nós desejamos alcançar, aí sim os nossos esforços se dobram. Porque aí então nós vamos perceber o quão distante nós estamos daquele modelo ideal que nós desejamos alcançar. Claro que não é o modelo ideal de Jesus. Não estamos falando de um salto tão grande, porque não temos condições de fazer uma mudança tão brusca.
tão significativa assim. Nós elegemos um padrão moral próximo daquilo que nós conseguimos viver. Então eu começo a fazer pequenas mudanças hoje para poder me espelhar em alguém que eu conheço, alguém da minha família, algum amigo, porque ele tem aquele comportamento que eu gostaria de ter. Quando eu alcanço aquele momento, aí então eu vou eleger outro. Aí eu vou elegendo outro, outro e outro e vou me elevando naturalmente. Então eu vou me sustentando, na verdade, eu vou me apoiando naqueles que estão próximos para ascender uma condição melhor. Então é aquilo que eu gostaria de ser. Então eu vou trabalhar para poder vivenciar aquele tipo de comportamento. Então nas nossas lutas habituais isso é muito importante. Em vez de pensarmos inicialmente no julgamento, claro que o julgamento ele pode ser muito produtivo para todos nós. Porque nós vamos observar aquilo que o outro faz, analisando a sua postura. Se eu utilizar aquele modelo para minha própria inspiração, isso vai ser positivo. Mas geralmente a gente usa o nosso julgamento apenas por uma questão crítica, uma crítica destrutiva, uma crítica improdutiva. Dá um retorno de som, pessoal, por favor, para a Sandra, por gentileza. Assim eu já vejo também se o nosso som está ok por aqui. Então, obrigado. Então fazemos ali o julgamento, ele acaba sendo improdutivo se for um julgamento destrutivo, negativo. Mas quando nós fazemos um auto-julgamento, também um auto-julgamento positivo, para nos ajudar na promoção dessas transformações, aí sim nós conseguimos nos elevar. O próxima mensagem diz assim para nós: nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore por sua vez antes de tudo. E mais uma vez, nessas tarefas do bem, geralmente fazendo uma leitura simplificada, nós vamos então sempre imaginar que essas tarefas do bem são os trabalhos de caridade que nós fazemos. As tarefas do bem no centro espírita, as tarefas do bem junto com uma organização, uma instituição que eu frequento. Então ali é minha tarefa no bem. Só que na verdade essa tarefa no bem, já continuando o raciocínio da mensagem anterior, que fala das nossas lutas diárias, das lutas do dia a dia, as tarefas do bem, na verdade, dizem respeito exatamente a fazer com que o nosso mundo se transforme num mundo melhor e o mundo que nós dividimos com as pessoas também se transforme num mundo melhor. Então eu estou fazendo ali meu trabalho e eu percebo que não existe o interesse das pessoas em também se sacrificarem para esse bem comum, para esse benefício comum. E aí geralmente acontece exatamente o desânimo. Eu vou dizer assim, bom, eu quero fazer esse trabalho, eu quero fazer, realizar essa tarefa. E aí então só que eu percebo que não existe a colaboração. Aí eu penso, já que ninguém faz, eu também faço. Já que ninguém faz, então eu não vou fazer. E aí nós começamos então a nos acomodar, porque nós entramos exatamente ainda naquela posição de individualismo. Porque nós temos o mundo individualista, ou o nosso mundo individualista, e o nosso mundo universalista. O mundo universal significa exatamente um mundo de cooperação, de colaboração, de fraternidade. O mundo individual é aquele em que eu cuido apenas dos meus próprios interesses, que nada mais é do que cultivar o nosso egoísmo. Então, nesse trabalho de colaboração, geralmente a gente fica sempre esperando que os outros façam. Se os outros não fazem bem, então eu também não tenho interesse em fazer. Porque, afinal de contas, se eu me sacrifico e o outro não, significa que eu estou perdendo. Nós fazemos essa leitura. Abraço, Elcio. Bom fim de semana. Nós fazemos essa leitura. Por que eu tenho que me sacrificar se o outro não se sacrifica? Dentro de casa, por que eu tenho que deixar de ver os programas de televisão que eu gostaria de ver e o outro pega o controle remoto e vê o que ele quer? Ele está se dando bem, eu não estou. Por que o outro tem que comer aquele tipo de comida e eu sou obrigado a comer o que ele quer e não ele me comer aquilo que eu como? Por que ele tem que fazer esse caminho e eu não posso fazer o meu? Então nós começamos a fazer exatamente isso. Nós valorizamos esses pequenos detalhes para o nosso bem-estar. E não deixa de ser um bem-estar, não tenhamos dúvida nenhuma disso. Só que nós, na verdade, sacrificamos algo que é muito mais importante, que é essa nossa transformação, em função desses pequenos benefícios que nós achamos tão importantes. Então, por que eu vou me sacrificar para realizar uma tarefa do bem, como diz aqui a mensagem, se ninguém faz o mesmo esforço?
E aí é chamada exatamente a atenção. Colabore, por sua vez, antes de tudo. Porque mostrando que essa colaboração é um investimento que nós fazemos, é um plantio que nós estamos realizando, que vai gerar para nós frutos no futuro. O sacrifício que nós fazemos hoje, na verdade, é um aprendizado, é uma transformação que nós estamos realizando agora, exatamente para a nossa própria elevação. Só que esse é um resultado que vem a longo prazo. E nós não estamos dispostos a esperar tanto tempo assim para poder colher esses frutos tão interessantes. Nós queremos resultados imediatos, por isso o resultado imediato vem exatamente ali, cada um fazendo as coisas do seu próprio jeito. Cada um fazendo aquilo que quer. E aí então nós ficamos naquela disputa de egos que existe aqui na nossa sociedade, cada um querendo fazer o mundo do seu próprio jeito. Eu quero um mundo limpo, o outro suja. Eu quero colocar as coisas desse jeito, o outro vem e faz de outro jeito. E aí nós ficamos então brigando. Passamos mais tempo discutindo e tentando ajustar esses itens para ter um relacionamento saudável do que a nossa própria transformação, porque nós esperamos que os outros se transformem mais uma vez para que nós possamos tomar a nossa iniciativa. Nós não fazemos o primeiro sacrifício, precisamos pensar nisso. Porque esse sacrifício que nós fazemos hoje, na verdade, hoje é um tempo tão insignificante comparado com aquilo que nós esperamos alcançar no futuro. Aquele momento, aquele tempo, né, em que vem ali as grandes mudanças, os ambientes diferentes, as experiências diferentes, né, que nós alcançaremos diante dessa evolução espiritual. Então, eu vou fazendo hoje, eu vou me sacrificando, e aí então vem aquele julgamento, eu estou fazendo o papel de bobo. Porque eu deixo de fazer as coisas que eu gosto, enquanto todo mundo faz as coisas que gosta. Mas como nós somos imediatistas, nós esperamos que as coisas aconteçam agora. Quando se fala em felicidade do espírito, a gente fica pensando, tá, quantas encarnações essa felicidade vai chegar? Significa então que eu vou ter que ficar sofrendo até lá? Então eu prefiro conquistar o meu bem-estar agora, que vai acontecer nesse momento, naquela discussão assim, não, eu quero fazer a coisa do meu jeito, ele quer fazer do dele. Então eu imponho ali mais força e eu ganho a parada. Aí eu vou ficar satisfeito porque eu consegui vencer aquilo tudo. Para mim, esse prazer é um prazer satisfatório, porque eu valorizo isso. Então eu gostei de vencer aquele combate, mesmo que seja por causa de um controle remoto. Mas aí a gente começa a perceber que essas tarefas no bem, elas vão muito além dessas nossas picuinhas do nosso dia a dia. A gente fica pensando, Sandra, quais as causas de nós nos transformarmos em cada vez mais egoístas. Essa é uma tendência natural que nós temos, né, de nós regredirmos, ou é a sociedade que provoca em nós esse tipo de comportamento? Porque se nós julgarmos assim, não, as pessoas são assim, então eu acabo me tornando assim. Aí a gente lembra também o próprio André Luiz, quando ele diz uma mensagem, sejamos nós a estação final do mal. Então, não é porque alguém fez alguma coisa que eu me senti prejudicado, que eu vou repassar isso também para outros que convivem comigo. Então é claro que eu vou ter que defender aquilo que é justo. A justiça também mantém o equilíbrio para todos. Mas eu tenho que pensar, eu estou sendo justo ou eu estou sendo tão egoísta como o outro? Aqui diz para nós a outra mensagem. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio. Mostre a sua boa vontade. Aí é uma mensagem bastante parecida com a anterior. Então, em vez de esperar a colaboração, nós tomarmos a iniciativa para colaborar, aqui fala a mesma coisa, não esperemos pelo esforço do outro. Demonstremos o nosso próprio esforço. Mais uma vez, a princípio, bom dia, Helena, a princípio, parece um sacrifício que vai representar para nós, na verdade, uma perda, uma derrota. Como o próprio nome diz, é um sacrifício. Mas será que é um sacrifício? Certa vez a gente fez um estudo e eu trouxe uma comparação interessante, né? Porque quando nós pegamos uma referência, como por exemplo o Chico Xavier, e nós vemos ali o tipo de vida que ele teve,
se dedicando àquela tarefa, se dedicando àquele tipo de trabalho, tendo ali que ser uma referência para tantas e tantas pessoas que vão ao encontro dele. Tomara, né? Tomara, Eliana. Então, fazendo tudo, o tipo de vida que ele tinha, para nós a gente pensa assim, poxa vida, o Chico se sacrificou tanto pelo bem da humanidade, trazendo ali aqueles tantos livros, né? Porque a gente não pensa no Chico Xavier de Uberaba, a gente pensa no Chico Xavier que se tornou uma personalidade pública, o trabalho que viaja pelo mundo todo, e não simplesmente para as pessoas que estavam ali próximas a ele, né, convivendo e vendo, né, todos os dias. Na verdade, a gente fala sobre o legado que ele deixou, a grande herança que ele deixou para a humanidade. Então a gente pensa assim, poxa, o Chico Xavier se sacrificou tanto para manter aquele trabalho social, para poder ajudar aquelas pessoas, para fazer aqueles trabalhos diários. Né? Sim, ele acabou, muitas vezes, sofrendo diante desse trabalho. Mas aquilo que nós julgamos ser um sacrifício, para ele era simplesmente algo que era natural. Era algo que ele via a oportunidade de fazer, se via em condições de fazer e sentia prazer em fazer. Não era tão sacrificante assim. Algumas vezes, né, dobrando ali horas e horas de trabalho, algumas vezes tendo que trabalhar doente, tendo que suportar tantas e tantas dificuldades, isso para nós pode parecer um sacrifício. Mas para ele, na verdade, era ali o trabalho de preparo para aquilo que ele mesmo gostaria de ser, para aquilo que ele gostaria de alcançar. Então nós temos que começar a nos perguntar exatamente o que para nós é um sacrifício. E se eu tiver que fazer um sacrifício em nome desse bem comum, em nome desse bem maior, por que para mim isso é um sacrifício? Da gente chegar a fazer esse trabalho, olha, eu tenho que comparecer todos aqueles dias, eu tenho que sair correndo, eu tenho que muitas vezes deixar de fazer alguma coisa que eu gosto em nome daquilo. Se isso é um sacrifício, eu tenho que pensar quais são as minhas prioridades. Eu desejo ser aquele espírito melhor, aquele espírito mais elevado, então eu não tenho que pensar que isso é um sacrifício. Então a gente tem assim um conceito muito interessante disso. A gente sempre acha que o que vale para nós, o mais importante, são os prazeres que a vida tem. A gente pega um aluno, por exemplo, que vai ali estudando para prestar aquele vestibular, e as pessoas dizem, nossa, mas ele se sacrificou tanto para isso. Peraí, será que ele não ganhou nada com esse trabalho que ele realizou? Será que realmente ele perdeu tanta coisa assim em nome daquilo que ele sonha, daquilo que ele deseja alcançar? Então a nossa vida é assim, a nossa vida é férias, a nossa vida é lucro, a nossa vida é prazer, é benefício. Qualquer coisa que a gente faça que impeça que nós conquistemos aquilo, para nós vira sacrifício. A pessoa estuda durante anos, trabalha durante anos para comprar aquele patrimônio, aquilo que é tão importante para ela, ela se sacrificou tanto. Ela não sacrificou, ela investiu os esforços dela. Ela elegeu o que para ela era mais importante. Então nós temos que parar de pensar dessa forma, de achar que o esforço que nós investimos em nome de alguma coisa que nós desejamos conquistar, seja considerado um sacrifício. Eu estou perdendo o que exatamente para conquistar aquilo que eu desejo? Não, mas eu fiz uma poupança, todo mês ali eu me sacrificava para guardar dinheiro para fazer a viagem dos meus sonhos. Se você está realizando a viagem dos seus sonhos, o que você perdeu exatamente? A André colocou, né, temos que respirar fundo e pensar que ao trabalharmos para os outros, estamos nos preparando principalmente para o nosso crescimento moral e espiritual. É muito difícil realmente, aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Quando a gente fala sobre essa mudança que nós fazemos, né, em benefício de algo maior, na verdade nós estamos trabalhando, né, trabalhando por uma mudança, na verdade, uma mudança de nós mesmos. E não sendo uma mudança de nós mesmos, essa mudança pessoal que nós fazemos, ela na verdade ela não é sacrificante, ela na verdade é uma promoção. Só que o problema é que esse resultado que nós adquirimos é um resultado que vem a longo prazo, não é um resultado de agora. E como eu falei mais uma vez, nós somos imediatistas, nós queremos que tudo para nós, o benefício, venha agora.
Eu não estou pensando Mas qual é o benefício exatamente? Cada vez que nós realizamos uma pequena tarefa e ela traz para nós um resultado positivo, o benefício já veio. Mas nós ainda temos essa ideia de que não, eu vou fazer alguma coisa agora, porque no futuro eu vou me tornar um espírito melhor. Você acabou de se tornar um espírito melhor. Não, porque eu faço isso em nome da minha evolução, porque lá na frente, não é lá na frente, é agora. Os resultados do trabalho que nós realizamos, eles são imediatos, assim como os prejuízos também. Mas é que nós criamos uma expectativa em nome de uma grande conquista, de uma grande transformação, esperando que aquilo que eu faço agora chega de uma hora para outra, mas ele vem gradualmente. É uma construção diária. Cada dia é aquele tijolinho. Daqui a um tempo eu vou perceber que a construção ela se tornou enorme. Mas a gente faz alguma coisa agora e do dia para a noite quer acordar e encontrar a construção pronta. E ela, na verdade, ela é algo que vai sendo conquistado, né, gradualmente. A Miriam colocou, né, o que são as contas que pagamos, senão o resultado de um benefício que usufruímos. Exatamente. E essas contas que nós pagamos, na verdade, nós estamos vendo ali. O dinheiro que nós pagamos a conta é algo material. Mas muitas vezes nós fazemos ali um trabalho investindo algo que é moral, algo que é emocional, um esforço pessoal que não é tão material como o dinheiro, mas o resultado, o benefício está ali. Aquilo que a gente estuda, decorando aquela matéria, aprendendo aquilo outro, tudo isso para nós são benefícios que estão acontecendo naquele momento, mas a gente acha que ainda tem aquela mentalidade de que a nossa felicidade é construída aqui no mundo físico. Então nós esperamos resultados físicos. Nós não imaginamos, né, que o benefício venha através de uma tranquilidade, através de uma satisfação, através de uma alegria, de um aprendizado, de um trabalho que foi bem realizado. Por isso, então, nós temos que começar a mudar esses nossos conceitos. Essa visão que a doutrina nos passa, que na verdade não é nem a doutrina, mas uma filosofia de vida que nós podemos pensar e valorizar cada uma das nossas conquistas. Não pensar em sacrifício, mas pensar no esforço que nós investimos para conquistar aquilo que nós desejamos. Eu me sacrifiquei em nome da sociedade. Na verdade, você acabou de conquistar uma posição melhor porque você realizou algo em benefício da nossa sociedade. E, consequentemente, em benefício de si próprio. O Junino lembrou aqui, na nossa caminhada, tudo acontece paulatinamente e é muito natural, todos os dias. Para o indivíduo chegar numa profissão que ele tem, num trabalho que ele realizou, ele foi todos os dias ali, desde o início da sua formação, até chegar ali no momento do seu trabalho. Dentro da transformação moral é a mesma coisa. Todos os dias a gente vai aprendendo uma coisa nova, a gente vai vivendo experiências diferentes, vai mudando o modo de pensar conforme o tempo vai passando. Diz aqui para nós outra mensagem também. Nos serviços de compreensão, olha só mostrando essa revelação tão importante para nós. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. Isso colocando, né, que quando eu sou aquele que necessita da compreensão, já mostra a minha condição inferior. Porque aquele que compreende já está numa posição melhor. Então, nessa ideia dos atritos, das diferenças que nós temos, tomemos a iniciativa de compreender exatamente aquilo que o outro tem de dificuldade e vamos ajudá-lo. E essa ajuda, obviamente, não significa a conivência com os seus erros, com a sua inferioridade. Nós temos aquele sim, que é o sim amoroso, mas nós temos o não, que muitas vezes também é amoroso. E aí então nós vamos ajudá-lo exatamente através da nossa compreensão. Saber exatamente por que ele erra, por que ele falha, o que eu posso fazer para ajudá-lo. Muitas vezes a distância é o suficiente para poder ajudá-lo, vou fazer isso também. Mas eu vou exercer essa compreensão fraterna, pensando que aquilo que eu faço deve ser para beneficiar aquele que não conseguiu ainda alcançar a condição em que eu estou agora. Então aprendamos a ver os outros também com suas imperfeições e tentar ajudá-lo de alguma forma. Algumas vezes nós encontramos, principalmente nesses tempos atuais,
em que nós temos esses tantos conflitos políticos, conflitos ideológicos, né? Aí nós temos aquele que é mais radical, aquele que é mais intolerante. A nossa compreensão é exatamente essa, deixe-o com a posição dele, não alimentemos mais isso. Nada do que eu fizer da minha opinião vai mudar a opinião dele, então a minha compreensão vai ser, então deixa ele viver a vida dele. No momento em que eu puder fazer alguma coisa para ajudá-lo, eu estarei à disposição, não estarei fechado. Esse serviço de compreensão é muito interessante, porque mostra situações do dia a dia das nossas convivências em que, mais uma vez, vem a ideia do sacrifício. Eu tenho que compreender a inferioridade dele, mas eu mesmo sofro com isso. Nós estamos analisando mais uma vez aquilo que nós perdemos, não aquilo que nós ganhamos. Porque cada vez que o outro se torna intolerante, incompreensivo, ele está com problema, não eu. O meu problema de compreensão, de tolerância, de paciência, são virtudes que eu conquistei e elas estão sendo postas em prática. E aí nós lembramos daquela passagem, né, daquela oração atribuída a São Francisco, mas não se tem provas de que tenha sido ele, quando ele fala, né, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Olha a ideia do sacrifício. E aí depois no final ele coloca para nós assim, que eu possa mais compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Na nossa visão ainda individualista, eu não vou dizer a palavra egoísta, exatamente porque a gente tem essa visão negativa desse elemento da nossa personalidade, mas a gente fala individualismo, que acaba sendo a mesma coisa, né? Mas nesse eufemismo a gente muda um pouquinho, né, do peso da palavra. Amar que ser amado. Peraí, mas se ninguém me ama, por que eu vou amar alguém? Eu vou amar porque eu posso, porque eu sei. E porque eu sei, e sei também que o outro merece. Porque aquele que não é amado é alguém que sofre muito. Aquele que não é capaz de amar sofre muito mais. E eu posso amar. Se aquele não me ama, o problema é dele, não meu. Compreender que ser compreendido. De modo geral, a gente espera que o mundo nos compreenda. Ah, mas eu sou assim mesmo. Mas até quando você vai ser assim? E aí então a gente começa a se transformar. Né? Pois é, e o detalhe, Sandra, é que quando a gente começa a pensar nessas passagens, né, nesses versos da oração de São Francisco, mais uma vez chamada a oração de São Francisco, nós temos ali cada uma dessas posições que ele traz para nós, de amar que ser amado, compreender que ser compreendido. Tudo isso para nós mostra, mais uma vez, inicialmente, que nós estamos nos sacrificando, mas na verdade nós estamos exatamente revelando aquilo que nós conseguimos alcançar. E de nada adianta essa conquista se nós não formos capazes de demonstrar, principalmente para aqueles que não conseguem ainda compreender. André colocou para nós, né, um exercício diário que não conquistamos em pouco tempo, né, sem dúvida, né? Eu chamo de minutário, né? Então tá ali. É no dia a dia. São realizações mínimas que nós vamos alcançando. Depois nós temos aqui, no desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. Nesses deveres cristãos nós falamos exatamente, né, da caridade, do auxílio, de ver ali a dificuldade do outro e tentar amenizá-la. Mas é recomendado para nós, não aguarde recursos externos para cumpri-lo. Não tentemos aliviar apenas aquilo com o dinheiro, com a compra, com a matéria. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. E aí mostrando então mais uma vez que essa revelação que o texto sugere para nós é exatamente isso, né? Que o dinheiro ele pode ser para nós um instrumento importante de transformação material do ambiente onde nós vivemos. É um instrumento importante para aliviar as necessidades dos outros. Mas esse dinheiro não vai ter nenhum valor se eu não fizer exatamente a doação do meu próprio coração.
de me dedicar afetivamente àquela tarefa. Realiza muito mais aquele que faz sem dinheiro do que aquele com dinheiro, por incrível que pareça. Ah, mas o dinheiro ele compra ali a comida, ele mata a fome. Sem dúvida nenhuma. Mas se eu não der atenção para aquele que está passando necessidade, esse dinheiro vai ter pouco efeito. Então as grandes obras, as grandes realizações que acontecem no nosso mundo hoje, começam exatamente pela iniciativa do próprio indivíduo de se doar para aquela causa. Depois ele vai trabalhar para realizá-la materialmente, mas moralmente começa exatamente pela sua própria autodoação. Então, nesses deveres cristãos que nós vivenciamos, pensemos muito nisso. Eu não posso fazer talvez de um jeito que eu gostaria mais material, mas a minha doação pessoal ela é integral. E esse é o melhor investimento que eu posso ter. É o maior patrimônio que eu estou oferecendo, sou eu mesmo. Depois eu trabalho em benefício das conquistas materiais. E para finalizarmos, no trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Aquilo que André Luiz já falou nas mensagens anteriores. Não olhemos para as pessoas esperando que elas sejam sorridentes, que elas sejam educadas, que elas sejam pacientes, que elas sejam compreensivas. Mostro eu mesmo isso, independente daquilo que o outro faz. Aquela passagem que a gente já conhece, né, que você vai conversar com alguém, alguém te responde com falta de educação, com grosseria, e aí você responde com educação, alguém do seu lado pensa assim, puxa vida, mas o outro foi tão grosso com você, por que você falou com ele com educação? E a resposta é simples, o problema da falta de educação é dele, não minha. Não meu. Eu tenho a minha educação, o outro não tem. Sem arrogância, porque do contrário seria uma imperfeição tão parecida quanto a outra. Então o problema de não sorrir, de ser mal educado, de ser impaciente, é um problema dele. Eu continuo tendo as minhas próprias virtudes. Porque se eu fizer aquilo que o outro faz, eu cometo dois erros. Primeiro, eu demonstro que eu sou tão imperfeito quanto ele. E segundo, eu faço por vingança, me torno pior ainda. Porque ele foi grosso comigo. Eu respondo mais grosso ainda porque ele foi comigo. Isso é uma vingança. Então eu já mostro que sou igual e ainda sou vingativo. Sou duas vezes pior. Em toda criatura terrestre há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. Ou seja, como diz um poema, que eu acho que é de Fernando Pessoa, que é passado por ele ou para outro poeta, não importa, o que importa é a mensagem, né? Não corramos atrás das borboletas, mas plantemos o nosso jardim para que as borboletas venham até nós. Então isso significa exatamente isso, né? Que se nós queremos criar em torno de nós um ambiente saudável, essa saúde começa dentro de nós mesmos. Essa saúde começa com a nossa transformação, que nós naturalmente vamos contagiando tudo aquilo que existe em torno de nós. Porque existe luz e sombra. Se eu ficar somente demonstrando sombra, eu vou também depender da luz do outro para poder me iluminar. Agora, se eu começar a mostrar minha própria luz, inicialmente eu vou atrair para perto de mim aqueles que precisam dessa luz. E depois eu vou começar então a reforçar cada vez mais a minha própria capacidade de iluminar o ambiente onde eu me encontro. Então, se nós temos luz e sombra, valorizemos exatamente aquilo que existe de belo dentro de nós. Que a sombra naturalmente vai se dissipando, vai sendo iluminada por aquilo que nós temos e por aqueles que se aproximam também. Destaquemos então nossa nobreza, para que a nobreza do outro também venha ao nosso encontro. Isso que é o mais importante para nós. Essa mensagem, então, revele-se, exatamente brilhar nossa luz. Jesus já falava isso, e Emmanuel reforçou isso tantas vezes para nós. Então, se nós temos que nos revelar por aquilo que nós somos, é a hora de nós mostrarmos realmente em que nível nós nos encontramos. Tem uma passagem também de André Luiz, se eu não me engano aqui mesmo, no próprio Agenda Cristã,
que ele diz assim: suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Então, muito mais do que as nossas próprias revelações, são as nossas ações. As nossas ações revelam o verdadeiro lugar que nós ocupamos no mundo. Pensemos nisso. Cada vez que nós dermos uma escorregada, cada vez que nós dermos uma falhada, perseveremos principalmente. Muito bem, meus amigos, fechando por aqui então esse nosso encontro de hoje, essa mensagem fica exatamente para que reflitamos, né, nas nossas atividades do nosso dia a dia, nas nossas tarefas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, para mostrarmos aquilo que nós temos de melhor. E compreendemos quando o outro mostra ainda aquilo que ele tem de pior. É porque ele não conseguiu ir além, não conseguiu mostrar mais do que pode. Mas se nós podemos, devemos exigir isso de nós mesmos. Então essa mensagem Revele-se pede para nós então essa nossa revelação. Revelemo-nos. Eis aí o grande desafio para nós. E mais uma vez, não pensemos no sacrifício. Nós não sacrificamos. Nós investimos esforços para realizar alguma coisa que nem sempre vem de imediato. Algumas vezes demora muito tempo. Se demora muito tempo, é um trabalho que vai ser longo. Uma mensagem bacana que diz assim: se você deseja alcançar uma coisa que você nunca teve, você precisa fazer uma coisa que você nunca fez. Então, se nós desejamos alcançar um estado moral que nós ainda